Saul é uma figura controversa nas Escrituras. O capítulo 9 de 1 Samuel inicia a narrativa sobre esse homem Saul. Havia um homem cujo nome era Quis e que tinha um filho chamado Saul. Lemos que Saul se sobressaía dos ombros para cima em todo o país. Ele era um homem muito alto. E ele era também o mais bonito em todo Israel. Naquele tempo, ser alto era uma grande vantagem. Era muito valorizado. No nosso primeiro contato com Saul, ele não parece ser muito espiritual, não. Os jumentos do seu pai tinham se perdido e o jovem Saul e seu amigo saíram para procurá-los. Mas eles não conseguiram encontrá-los e, quando já estavam prestes a desistir, o amigo de Saul disse: existe nessa região um profeta que pode responder a qualquer pergunta. Por que não perguntamos para ele onde os jumentos estão? Então eles foram até Samuel para que ele desse o paradeiro dos jumentos. As Escrituras relatam que um dia antes Deus já tinha falado para Samuel: amanhã, a estas horas, um jovem da tribo de Benjamim virá até você. Eu quero que você o unja como o rei de Israel. Samuel, portanto, já sabia que Saul estava para chegar. Quando Saul chegou no lugar onde o profeta estava e já estava pronto para perguntar onde estavam os jumentos, levou um grande susto. Samuel já sabia quem era Saul e estava esperando por ele. Ele convidou Saul para um banquete, ofereceu a ele um pedaço especial de carne e disse: eu preparei essa ceia para você. Já estava te esperando. A propósito, não se preocupe com os jumentos. Toda a riqueza de Israel será sua agora. A resposta de Saul foi uma frase que nós já conhecemos. Desculpe-me, mas eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. Minha família é a de menor prestígio em toda a tribo. Eu acho que você pegou o homem errado. Isso não lhe parece familiar? Muitos líderes, quando foram chamados, se sentiram assim. Ei, você pegou o homem errado. Eu não sou ninguém. Sou um zero à esquerda. Sou o mais fraco de todos. Foi isso que Gideão disse. Foi isso que muitos deles disseram, inclusive Moisés. Mas essa atitude tem um lado positivo. Você se lembra da guerra civil que houve, relatada no final do livro de Juízes? Pois é, a tribo de Benjamim lutou contra todas as outras tribos e quase acabou com todas elas. Então Deus interviu a favor dessas outras tribos. Aí então as 11 tribos quase exterminaram a tribo de Benjamim. Sobraram apenas 600 benjamitas quando Deus interviu pela segunda vez. Deus disse: eu não quero que nenhuma das minhas tribos pereça na face da terra. Então os 600 benjamitas foram levados para um lugar no deserto. As outras tribos levaram mulheres para eles e disseram: aqui estão. Procriem, porque Deus diz que não quer que nenhuma das suas tribos seja exterminada na face da terra. Essa era a história de Saul. Por isso ele disse: eu venho da menor tribo e sou o mais fraco de todos. Mas Samuel o ungiu como o primeiro rei de Israel, porque Deus o mandou fazer isso. Acho lindo o final dessa história. Então, naquele dia, Saul partiu o pão com Samuel. Eu tenho certeza que Saul jamais se esqueceu daquele dia. Tem um amigo pastor que contou uma experiência interessante para mim. Ele disse assim: alguns anos, quando eu era presidente da Associação Ministerial, pediram-me para recepcionar uma pessoa muito importante no aeroporto. Era um servo de Deus. Seu nome era Dr. Abraham Vereid. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Foi ele quem criou o café da manhã e oração com o presidente da República em Washington, na capital dos Estados Unidos. Ele tinha um ministério fantástico, era um homem muito espiritual. Alguns dos homens que o acompanhavam ficaram comigo e eu tinha que levá-los para o jantar. Eu não tinha condições de pagar um jantar para toda aquela gente e eu não sabia o que fazer. Estava quase tendo um ataque do coração naquele restaurante. Aí, meu amigo disse, eu olhei o menu e pensei comigo, com uma oração: ah, se todo mundo pedisse esse prato de linguado barato, aí ficaria mais fácil. Dr. Vereid vira-se para o garçom e diz: eu vou querer esse prato de linguado aqui. Olha, na verdade nós vamos todos comer linguado, porque nós estamos com pressa. Eu pensei comigo: esse homem está em contato direto com Deus. Quando eu o encontrei no aeroporto, ele segurou minha mão e disse: você é jovem, já conhece a Deus? Ele tinha um cabelão branco, parecia um profeta. Não dava para dizer se ele estava falando com Deus ou com você. No meio da conversa, de repente, você percebia que ele não estava mais falando com você, mas com o Senhor. Aí você abaixava a cabeça e percebia que ele estava falando outra vez com você. Sabe, ele era muito espiritual.
E esse meu amigo pastor diz, depois daquele jantar eu o levei para a igreja onde ele iria pregar naquela noite. Nunca vou esquecer isso. Antes de entrar no templo, ele me levou para o canto e perguntou o que eu iria fazer no dia seguinte. Eu disse que iria dar uma aula bíblica. E ele falou, vamos entregar isso para Deus. Passou o braço no meu ombro e orou por mim. Nunca me esquecerei dessa experiência, meu amigo fala. No dia seguinte, durante a minha aula bíblica, eu achei que seria arrebatado ou alguma coisa, porque tamanha era a unção naquele dia, tamanha era a unção naquela aula. Quando eu parti o pão com o Dr. Abraham Vereid, a minha vida mudou. Minha experiência com ele me deu uma ideia do que significou para Saul encontrar-se com Samuel e partir o pão com ele, disse esse meu amigo. E ele tinha razão. Saul foi ungido rei, mas não foi um bom rei. Sua vida, portanto, tornou-se uma merda.